Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma satisfação estar mais uma vez aqui nesse programa, Jovens Destemidos, e poder compartilhar algumas meditações, algumas inspirações que nós tivemos através das Escrituras. Nós estamos num estudo sobre as parábolas de Jesus, e como nós falamos nos programas anteriores, o nosso objetivo é colocar essas parábolas para o dia que nós estamos vivendo, ver o que Jesus falou e aplicar para o dia que nós estamos vivendo. Nós lembramos da mensagem Shalom, né, onde Mombrana diz que o Novo Testamento todo fala dessa hora, né? Mombrana diz assim: o Novo Testamento todo fala dessa hora, Jesus Cristo fala dessa hora. Quem é então algum homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus manifestando, refletindo a luz na palavra que ele prometeu para esse dia. Então, o irmão Brana dizendo aqui que o Novo Testamento fala dessa hora. Então, nós queremos aplicar essas parábolas de Jesus para o dia que nós estamos vivendo. Como nós colocamos no tema, os irmãos viram aí, nós vamos falar um pouco sobre o pano velho, né, pano novo, aliás, numa roupa velha, e vinho novo em odres velhos. E vamos ver o que Jesus estava falando nessa parábola, entender o mistério que estava por trás disso. Jesus fala sobre essa parábola, Mateus falou sobre isso, Marcos e Lucas, essas três escrituras. Nós vamos ler e ver Jesus falando um pouco sobre isso aqui. Mateus capítulo 9, verso 16 diz assim: Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Marcos capítulo 2, verso 21 diz assim: Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Lucas 5, verso 36 diz assim: E disse-lhe também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos, juntamente, se conservarão. Você vê que nessa parábola tem duas partes, na mesma parábola. Ele está falando do pano e está falando do vinho, né? E mostrando que você não pega um pano velho e coloca numa roupa nova. E nem pega um vinho novo e põe em odres velhos. Ele está falando isso, nós olhando para o natural. Quando ele fala que você não pode pegar um pano novo e colocar numa roupa velha, é porque quando você tem uma roupa velha e você lava ela essa roupa ela encolhe, ela começa a encolher. Quando você coloca um pano novo em cima daquele outro pano velho, quando você for lavar, aquele pano novo vai encolher, mas a roupa velha não vai encolher, porque ela já passou pelo processo de encolhimento. Então ela vai encolher, aquela roupa nova ela vai encolher e vai rasgar novamente o tecido. Quando ele fala do vinho novo em odres velhos, os odres, às vezes nós pensamos que os odres está falando de algum plástico, algum vaso, algum recipiente, né? Mas os odres, eles eram como se fossem umas garrafas que era feito de couro de um animal. E quando você colocava o vinho, ali um vinho novo, naquele odre que estava novo, a fermentação do vinho esticava aquele couro, certo? Então, se você pegasse um vinho novo e colocasse num odre que já tinha esticado, um odre velho, você colocava o vinho ia fermentar, ia esticar mais aquele odre ia rebentar, ia estragar e você ia perder o vinho. Então Jesus fala, você tem que pegar o vinho novo e colocar dentro de um odre novo.
para que não rasgue. Isso no natural. Quando nós olhamos para o espiritual para ver o que Jesus estava falando, ele estava falando no sentido do seguinte, nós vamos ver em duas perspectivas aqui. Você, por exemplo, uma pessoa veio do mundo com pensamentos mundanos, ou talvez veio da denominação com alguns pensamentos, algumas coisas que ele tinha costume ali naquela denominação, ou seja, no mundo. E aí ele aceita a mensagem. E a mensagem nós sabemos que é um outro tipo de pensar, é um outro pensamento, nós temos outras condutas na mensagem. E se uma pessoa vem de fora, dizendo aceitar a mensagem, mas ao invés de ele arrancar aquelas vestes antigas, aqueles pensamentos antigos, ele jogar fora, ele começa a querer colocar alguns pensamentos da Bíblia dentro do seu pensamento, né? E tenta adequar a Bíblia no seu pensamento. Tenta adequar a mensagem naquele seu pensamento religioso lá da denominação. Você está pegando uma coisa da mensagem, um pano novo, e tentando remendar numa roupa velha. Você não pode fazer isso. Quando nós aceitamos a mensagem, e quando a mensagem ela vem nos corrigir de algo, nós temos que arrancar aquela roupa velha, aquele pensamento velho que nós tínhamos, e revestir-vos de uma nova veste. Você vê que o nosso corpo celestial, que a Bíblia chama de vestes também, não vai ser um remendo, um remendar de um pouquinho do corpo glorificado dentro desse corpo velho aqui, esse corpo mortal, não. Esse corpo mortal ele vai ser desfeito, vai acabar esse corpo mortal. Carne e sangue não é do reino de Deus. Ele vai ser desfeito para dar lugar a um novo corpo, o corpo glorificado. Então, nós não temos que adequar a Bíblia no nosso pensamento. Nós temos que pegar o nosso pensamento e colocar adequado com o que a Bíblia diz. Se nós estamos com vestes antigas, com vestes velhas, com vestes lá do mundo, com alguns pensamentos religiosos, e a palavra vem e fala assim, não é assim, larga a mão do seu pensamento, irmão. Não tenta remendar o pensamento da Bíblia com o seu pensamento, que o que causa isso é escuridão total. Nós temos que aceitar o que a Bíblia diz, porque, como diz as Escrituras, é sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Se a Bíblia disse sim, é sim. Se a Bíblia falou, mulher não deve pregar, é uma ordenança bíblica. Nós não temos que pegar aquela escritura e tentar adequar dentro da nossa cultura, tentar adequar dentro do nosso pensamento, tentar fazer com que aquilo tenha uma interpretação para ficar fácil para nós. Não. Se a Bíblia diz que a mulher não deve pregar, ela não deve pregar. É isso que a Bíblia diz. Se a Bíblia está falando que não tem que ter alguma coisa, não pode fazer isso, não pode fazer. Não pode remendar, você não pode pegar o vinho novo e colocar num odre velho. Você não pode pegar um pano novo e remendar numa roupa velha. E o outro ponto que nós gostaríamos de falar aqui é que nós, por exemplo, nós recebemos a mensagem do profeta. Mas há muitas pessoas que ficam paradas lá no Pentecostes, às vezes, lá nos dons. E tentam pegar aqueles seus pensamentos lá de trás, lá dos luteranos, de John Wesley, tenta pegar o seu pensamento antigo e adequar com a mensagem. Não é dessa maneira que nós temos que fazer. E o irmão Brana diz aqui na mensagem um paradoxo, parágrafo 50, ele diz assim, agora encontramos Josué representando a graça, ou alguma propiciação que nem poderia existir no tempo da lei, nem qualquer mensagem que encaminhe o povo adiante, jamais coincide com a mensagem do passado, tá vendo aí? Ele não fará isso. É aí onde vocês têm problemas hoje. Jesus disse, alguém coloca remendo novo em um pano velho? Ou coloca vinho novo em odres velhos? Eles estragam, isso os rompe. Eles não podem suportá-lo. E Josué não poderia, de modo algum, começar seu ministério até que Moisés tivesse partido. Então, você vê logo no primeiro verso aqui, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, conduza esse povo até a terra prometida. Moisés, representando a lei, tinha servido em seu tempo. Isto é, a lei tinha servido em seu tempo. Irmão Brana diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 233, ele fala assim, agora,
Você volta atrás e tenta viver novamente? E se essa vida voltasse para baixo, você acha que essa vida deixada alguma vez falaria, voltaria depois que aquela velha casca estivesse seca? Alguma vez voltaria e viveria nela novamente? Ela não volta, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e não prosseguiram com a palavra quando chegou a acontecer, eles estão mortos, sem esperança, e os espinhos e abrolhos que estão próximos à rejeição, cujo fim é serem queimados. Está certo? Agora vou me apressando simplesmente tão rápido quanto puder. Pega essa escritura aí que o irmão Brana está falando. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. E na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, no parágrafo 113, o irmão Brana diz assim: é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples que faz que o sábio fale em vê-lo por 1.000.000 de milhas. Então volta-se naquilo. Alguma coisa simples, na simplicidade da sua maneira de operar. E se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. Observe isso aí, irmão. Como já muitas vezes fiz essa velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles e é tão simples que eles não o sabem. Estão vendo? Então, você observa que o irmão Brana está falando aqui, ele está falando algo sobre uma pessoa que é iluminada com a palavra, mas ele rejeita aquilo, então não resta mais sacrifício para os seus pecados. Uma pessoa que recebeu a palavra, foi iluminada com a glória, e ele simplesmente rejeita aquilo, o que vai restar para ele é ser queimado, diz o profeta. Vai ser queimado. Então, se a palavra veio para você de uma forma clara, você foi iluminado, você tem que trocar essas vestes antigas e colocar por uma nova. Se você tentar colocar esse pano novo na sua veste velha, o que vai restar é ser queimado, diz o irmão Brana. E lá em Isaías capítulo 28, verso 8, diz assim: porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. Há quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Irmão, isso aqui é tão sério que Isaías está falando, porque nós voltamos ao exemplo, uma pessoa que veio do mundo ou de uma denominação, e aí ele recebe aquela revelação, né, do que é a mensagem. Mas quando a pessoa ela não troca suas vestes, ela não entra de corpo e alma dentro dessa mensagem e ama essa mensagem com tudo que ele tem, para ele a mensagem vai ser só regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. E aí acontece isso que Isaías falou aqui, e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem. Se é só doutrina, só mandamento, regra sobre regra, mensagem, você vai cair, se você olhar assim. Mas quando você troca de vestes, em vez de fazer um remendo, você pega e fala assim, ó, larga a mão do mundo, larga a mão dos pensamentos religiosos. Você troca de vestes, você entra nas vestes da mensagem, você ama a mensagem,
Você não vai ver a mensagem como mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Não é como Isaías está falando aqui, uma pessoa com lábios gaguejantes, de falar que a mensagem é regra sobre regra. Não, a mensagem é muito maior do que isso, irmão. São vestes novas, são vestes que, se você colocar essas vestes novas, você vai ir no arrebatamento. Né? Apocalipse diz que foi dado para a noiva novas vestes, vestes brancas. Essas vestes é a palavra, não são vestes remendadas. Não está falando que, olha, ele remendou as vestes, ele estava com uma vida toda errada, mas deu uma remendada. Não, ele arrancou a vida fora, aquela vida errada lançou fora e vestiu as vestes da palavra, certo? Isso aqui é muito sério. Há muitas pessoas que acham que a mensagem é só mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. São pessoas, esse tipo de pessoas são pessoas que estão colocando vinho novo em odres velhos. São pessoas que estão pegando o pano novo e colocando no pano velho. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta diz assim: notem, a escritura agora ensinando um Deus histórico, vejam. Aí aqui ele vai entrar naquela outra parte que nós falamos. Uma pessoa que tenta remendar, né, um Deus histórico, só está olhando para o que Deus fez, só olha para o que o irmão Brana fez. Olha, irmão Brana, nossa, mas que mensagem sobrenatural. Ou que Jesus fez, Paulo, Pedro, mas não consegue olhar para o que Deus está fazendo agora. Não consegue ver o que Deus está fazendo agora. O ministério do irmão Brana foi um ministério tremendo, mas agora, antes do irmão Brana partir, em 1965, um mês antes dele partir, ele prega a mensagem nas asas de uma pomba branca. Ele fala, olha, meus irmãos, agora essa pomba vai guiar as águias para o lar. E as pessoas não estão olhando para isso. Eles estão apenas com a roupagem velha. E tentando remendar com uma coisa, com mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. Mas quando nós entendemos o que Deus está fazendo agora, nós estamos trocando de veste. E ele diz assim, tem escritura agora, ensinando o Deus histórico, vejam, tal como eles estão tentando viver no passado, como, bem, Wesley disse assim e assim, ou fulano de tal disse assim e assim, vocês estão recusando a palavra prometida do dia. O maná que é claramente identificado do dia. Eles tentam colocar seus velhos vinhos luteranos, batistas, pentecostais em nossos odres novos. Não funciona. E nosso vinho novo nos odres velhos deles não funcionará. Se eles tentam colocar esse vinho na denominação, a loucura deles torna-se manifesta. Eles não podem fazer isso. Isso explode. Você vai entender então, irmão, que muitas pessoas não podem receber essa mensagem porque estão com odres velhos. Como o irmão Brana está falando aqui. Pessoas que ainda estão com pensamento muito atrasado, pensamento muito lá atrás. Estão com odres velhos, ainda não trocaram os odres, não trocaram de vestes. Você só pode colocar o vinho, e o vinho representa a palavra, somente em odres novos. É uma nova criatura. Você tem que ser uma nova criatura para que o vinho possa descer em você. O vinho que é o estímulo do Espírito Santo. Se você tiver com uma vida errada, um pensamento antigo, lá nas denominações, talvez parou lá nos dons, só dons, e não olha para a abertura da palavra, o que Deus está fazendo agora. O avivamento dos 7 trovões, que é o que vai reunir a noiva para o arrebatamento, não está olhando para o avivamento que Deus está fazendo agora no meio da noiva, isso vai te explodir se essa mensagem vir para você. E você vai ver que quanto mais pregamos sobre o grande avivamento da noiva, o avivamento dos 7 trovões, isso vai explodindo algumas pessoas vão explodindo, vão saindo, vão indo embora, vão se explodindo, porque não trocaram de odres, estão ainda com os odres velhos, apenas olhando para o passado. Irmão Brana, nós não estamos falando que nós não temos que olhar para o irmão Brana. O irmão Brana é o profeta dessa era. Foi um grande profeta. Uma mensagem que, até hoje, essa mensagem que vai nos levar no arrebatamento. Mas o que as pessoas estão fazendo é só porque o irmão Brana fez. Mas o que você está fazendo, irmão? Você não tem que olhar só porque o irmão Brana fez, só para o passado. Mas você tem que começar a olhar o que Deus está fazendo agora. Uma grande obra foi feita no tempo do irmão Brana, mas e agora? O que Deus está fazendo na sua vida? Tem alguma coisa, se Deus não está fazendo algo na sua vida, você está deixando algo passar despercebido. Você está com odres velhos ainda, né? E o irmão Brana continua no 235. Ele fala assim, agora, irmão, eu vi a palavra de Deus perfeitamente pela palavra. Agora, olha aqui, doutor, se nós não podemos aceitar isso. Ned, eu acho que você tem tido um pouco disso ultimamente. Nós simplesmente não podemos aceitar isso aqui agora. Eu prefiro que você talvez simplesmente prossiga. Você sabe, vejam, não funcionará, explode. Não se coloca um pedaço novo de vestido e um vestido velho, porque faz com que ele todo se rasgue, vem?
Jesus não disse isso? Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ele os explode. O vinho novo tem vida em si. Tudo bem. Então, irmão, quando a palavra de Deus é pregada, quando nós falamos da abertura da palavra, dos 7 selos, eu já tenho notado, os irmãos já têm notado que pessoas explodem ao ouvir a abertura da palavra, que é o avivamento da noiva agora. O Brano disse que é os 7 trovões que vão juntar a noiva para o arrebatamento. Os 7 trovões é o avivamento da noiva. E o que é os 7 trovões? O Brano disse, são as revelações contidas nos selos. Todas essas grandes revelações que foi aberta para nós. Todas essas grandes revelações que estava contida dentro dos 7 selos, seja as 70 semanas de Daniel, as trombetas, as taças, os grandes mistérios que estavam ali, esses grandes mistérios, quando eles estão em odres novos, ele mantém. Mas quando a pessoa tem um pensamento, algumas atitudes antigas, pensamentos muito atrasados espiritualmente falando, essa palavra vai entrar em contato e vai explodir a pessoa espiritualmente. Está na hora de nós mudarmos de pensamento, irmão. Ter um outro tipo de olhar acerca da mensagem. E lançar fora todos esses rituais, né, esses pensamentos antigos que nós tivemos e olhar para o que Deus está fazendo agora. Não estamos falando, no tempo de Lutero foi uma obra tremenda. Nós não estamos falando que não foi. Wesley foi um tempo tremendo. O irmão Branham nem nós faltaria tempo para nós falarmos o que foi o ministério do irmão Branham. Mas e agora? O que Deus está fazendo agora? Se nós olharmos só para o passado e não ver o que Deus está fazendo agora, nós vamos ficar para a grande tribulação. Né? Então essa foi a parábola. Nossa contribuição nesse programa sobre essa parábola que Jesus contou, baseado em alguns parágrafos do irmão Branham, para nós entendermos o que Jesus estava falando e aplicando para o dia que nós estamos vivendo. Que Jesus Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.